Há um aspecto que comungo da intervenção do Sr. Vice-Presidente, é que obviamente este é o sítio, este é o local próprio para discutirmos este tipo de matérias e, portanto, no meu caso até, e é público, os jornais, os órgãos de comunicação social, quando se começou a sondar que existiria problemas ou que existiria uma decisão do Tribunal Arbitral, enfim, tentaram falar comigo, como tentaram falar com vários vereadores, e foi muito claro que eu não conhecia a decisão e, portanto, não tomava, nem iria fazer qualquer tipo de consideração em relação a isso. Quando tivesse a informação, falaria. Portanto, que eu saiba, houve apenas um vereador que achou e que fez essa referência, que falou sobre o processo. Eu, da minha parte, fui muito claro. Eu gosto de opinar sobre as matérias e dar a minha opinião quando tenho a informação e não me inibo de dizer e de dar conta daquilo que entendo. E, portanto, acho que esta é a primeira sessão onde estamos, é nesta que estou a fazer as referências e as considerações que considero pertinentes em relação a este processo. Quanto à questão da condução do processo em termos dos advogados, o Sr. Presidente foi claro e, portanto, não me deixa dúvidas. Fase de julgamento, não haveria possibilidade, ok, como deve imaginar, não sou jurista, e, portanto, a questão é a questão que eu acho que tenho, que muitas pessoas terão colocado também em cima da mesa. Obviamente que não gosto e não aceito colagens relativamente a situações como aquela que estava a fazer no início, porque a minha intervenção é clara nessa matéria e mais. Há uma condenação do município. Se há uma condenação, é por algum motivo. É porque as coisas não correram bem e, aliás, é muito claro, sucessivas violações do contrato existente e, portanto, isso é claro. E mais, também achei que não justifica estar a fazer mais considerações a essa matéria por dois motivos. O primeiro é porque o Sr. Presidente também foi explícito na Assembleia Municipal, dando conta pública de que estava a preparar uma ação judicial contra o seu antecessor e, portanto, relativamente a essa matéria, não preciso de falar mais. O que eu acho é que realmente é tempo de definitivamente acabarmos com esta conversa recorrente em relação ao Presidente anterior, portanto, porque eu, em relação para esse peditório, eu não dou, sinceramente. Agora, há aqui considerações que foram feitas que eu tenho que explicar melhor, talvez. Primeiro, é que se confunde aquilo que é o conceito de renda com o conceito de propriedade, e o Sr. Presidente faz essa confusão. As rendas existem, Sr. Presidente, quando não há capacidade financeira para adquirir, e, portanto, a propriedade adquire-se quando há músculo financeiro, há disponibilidade, ou há endividamento, ou há venda de imóveis, de património, que nos cria uma bolsa, digamos assim, ou uma capacidade de ter liquidez para comprar. E, portanto, o Sr. Presidente não pode, na minha ótica, foi isto que eu fiz. Se o Sr. Presidente faz ou não, isso já é um problema e é uma questão que o Sr. Presidente assume. Eu tenho que fazer a comparação entre aquilo que é a renda com aquilo que é a propriedade. E não estamos a falar de coisas iguais. Pronto. Ponto 1. Ponto 2. Quando se fala, e quando eu chego ao valor dos 14,6 milhões de euros, eu explico-lhe e de forma também muito clara e a todos. Nós tínhamos anteriormente uma decisão que custava, ao fim de 30 anos, 11,8 milhões de euros, mais um fator de atualização das rendas indexado àquilo que é determinado pela lei. Que no caso atual, a taxa de inflação, como sabe, na zona euro, está em zero, ou praticamente em zero. E a outra operação, aquilo que nós estamos agora em cima da mesa, que é um pagamento de imediato de 8,8 milhões de euros, porque é preciso dinheiro para pagar esses 8,8 milhões de euros, eu faço uma projeção a 30 anos, ok? Porque se tinha anteriormente rendas a 30 anos, eu agora faço uma projeção de financiamento a 30 anos. E faço essa projeção com base em pressupostos que eu até acho e considero muito equilibrados. Faço esta projeção com, por exemplo, um spread. O Dr. Júlio é capaz de me avivar a memória. Quanto é que foi o spread que a Câmara Municipal pagou na última operação de financiamento de curto prazo com o Banco Santander Tota? Uma operação a curtíssimo prazo? 1,75, uma operação a curto prazo, portanto, em período até 365 dias. É engraçado, sabe porquê? A projeção e o spread que eu lancei há 30 anos é de 1,75. Como devem imaginar, não é
Portanto, não é normal fazer uma projeção a 30 anos a pagar spreads no 75. Mas utilizei. Enfim, foi a última que a Câmara pagou e disse, bem, vamos simular que durante 30 anos vão pagar o mesmo que pagam numa operação a curto prazo. E depois fiz também uma simulação, tendo por base uma Euribor média a 30 anos, fixa, de 2%. O que também, acho que ninguém aqui me dirá que é um valor exagerado, pelo contrário, é um valor por baixo. Ou seja, trabalhei na base com uma taxa fixa de 3,75. Enfim, só para terem também uma ideia, a República Portuguesa financia-se a 30 anos neste momento com valores nesse intervalo 3,7%, 4%. Portanto, eu estou a considerar que a Câmara Municipal consegue uma operação de financiamento a 30 anos ao preço da República Portuguesa. E, portanto, fazendo esta simulação, é isto que faço, não é rigorosamente mais nada. Comparo aquilo que eram os 11,8 milhões de euros com a taxa de atualização com os 8,8 milhões de euros com a questão dos juros. Agora, não posso comparar taxas de atualização de rendas futuras, e por isso é que a deixei de fora, porque também não posso dizer que vou ter uma Euribor a 2% no período todo de 30 anos, porque há 4 anos e meio atrás a Euribor estava a 5% e hoje está a 0%. Portanto, limpei essa componente e fiz a comparação pura entre as duas situações. E é daí, Sr. Presidente, que eu posso chegar aos 14,6 milhões de euros. Portanto, é tão simples quanto isto, não há aqui situação mais nenhuma, e faço as comparações. E, portanto, financeiramente é esta a minha opinião. Agora, eventualmente, o Sr. Presidente, como diz e bem, é soberano e decidirá aquilo que entender em relação a esta matéria. Portanto, aquilo que eu digo é que para comprarmos o SIL e termos essa propriedade, precisamos ter o dinheiro. Tendo uma renda, obviamente, temos sempre o risco que o Sr. Presidente referiu e bem, que é importante fazer também essa referência, mas quando não se tem dinheiro, tem que se fazer as operações de outra maneira. Penso que respondi ao colega. É óbvio que não fiz e nem incorporei nestas simulações e nestas projeções os investimentos, seja na manutenção, seja em ampliações ou situações desse género. Porque não tenho dados, como também não tenho dados relativamente àquilo que são os valores eventuais das rendas não, daquilo que é o valor pago, portanto, pelos utentes do parque, e, portanto, não consigo fazer essa estimativa porque não tenho dados. Poderei fazê-la se tiver de um lado e do outro as duas componentes. E, portanto, é isto que tenho para dizer em relação a esta matéria, é que quando tenho dúvidas, é aqui que as devo colocar, estão colocadas. Se o Sr. Presidente acha que deve responder, muito bem. Enfim, se não acha, olha, não responde. Agora, a minha posição é muito clara. A única coisa que gostava ainda de fazer referência, Sr. Presidente, é que acho que há algumas considerações, e o Sr. realmente fez algumas delas, até porque o Sr. sabe, ao longo de muitos anos, vamos lhe pôr pelo menos de alguns 10 anos, o Sr. sabe aquilo que é a competência ou não da minha parte em relação às matérias e aos números, porque provavelmente deve ter falado comigo nestes anos muito mais do que qualquer outra pessoa que está nesta sala relativamente a essas matérias e, portanto, aquilo que eu estou aqui a dizer não tem interpretações políticas rigorosamente nenhumas, tem aquilo que é a realidade. Eu sou vereador, independente, e chego aqui e dou conta daquilo que eu acho. E até fiz mais, olha, até lhe fiz simulações a 10 e a 20 anos para perceber realmente também como é que isto casava e realmente o senhor pode... Eu estou sempre a falar em matéria de financiamento. Bem, disse o vereador José Pinto, e com toda a razão. Podemos ter alguém que chega aqui ao município e diz, bem, mas eu quero comprar aqui um conjunto de terrenos, quero comprar um edifício, não é? Pronto, e a Câmara vende e consegue ter fundos próprios para fazer o pagamento. Eu estou a falar numa perspectiva única e exclusiva, que é a de financiamento. E há 10 anos, realmente, se o Sr. Presidente quiser e fizer essas projeções, dentro destes valores que eu lhe dei, destes pressupostos, realmente ficará provavelmente com um valor na casa dos 10 milhões de euros e se a fizer a 20 anos, andará aí nos 12 milhões e meio. Portanto, fiz várias simulações para perceber como é que isto realmente casava dentro da informação que
tenho disponível. Muito obrigado.